Abramos as Escrituras no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de João. Evangelho segundo São João, capítulo 6. Os irmãos puderem fazer esta leitura de pé. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de João. Evangelho segundo São João, capítulo 6. E vamos iniciar a leitura no versículo 47. João 6, 47 a 65. João 6, 47 a 65. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Pai Santo, concede-nos, pois, a fé em Jesus Cristo e aumenta a nossa fé, e que a Tua Palavra possa verdadeiramente penetrar no nosso coração e na nossa mente e produzir fruto na nossa vida. Santifica-nos, pois, em Teu nome te pedimos, para a Tua glória, por Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-vos. Para compreendermos bem o alcance destas palavras do Senhor Jesus Cristo, devemos começar por ler o início do capítulo 6. No início do capítulo 6, Jesus, vendo uma grande multidão que queria escutar os seus ensinos, por causa também dos milagres que fazia, mas queria também escutar os seus ensinos, vendo uma grande multidão, Jesus teve compaixão dessa multidão e alimentou essa multidão, cerca de 5.000 homens, eram cerca de 5.000 homens, e não havia alimentos suficientes para esta multidão. E Jesus realizou o célebre milagre da multiplicação dos pães. Apenas com 5 pães e 2 peixes, Jesus deu graças, abençoou
abençoou o pão e repartiu o pão pelos discípulos e os discípulos pela multidão, o pão e depois os peixes, e o facto é que aquela multidão, 5.000 homens, cerca de 5.000 homens, ficou saciada, plenamente saciada. E não só ficou saciada, como ainda sobraram 12 cestos, portanto, sobraram 12 cestos, portanto, cada apóstolo, cada discípulo teve também um cesto cheio de alimentos, de pão e de peixe, um cesto cheio, depois de toda aquela multidão ser saciada. Como nós temos que ter em conta que Jesus não veio ao mundo para fazer milagres. Os milagres fazem parte do ensino de Jesus. Ele é o precursor do ensino audiovisual. Jesus é precursor do ensino agora muito em voga audiovisual. Ou seja, os milagres são, digamos, a parte visível do ensino de Jesus. E Jesus queria precisamente demonstrar aquilo que ele vai ensinar a seguir, e é um texto muito grande. Nós lemos apenas a parte final desse texto, em que Jesus revela realmente que ele é o pão que sacia plenamente e totalmente a nossa vida espiritual. Assim como ele pôde saciar fisicamente e alimentar fisicamente aquela grande multidão, saciou por completo, uma abundância total, uma abundância tão grande que ainda sobraram pães. E porque nada do que Jesus faz se pode perder, Jesus pediu aos seus discípulos para levantar aquilo que sobrava, e sobraram 12 cestos, ou seja, cada discípulo acabou por ter um cesto cheio das sobras daquela distribuição alimentar. E obviamente que isto foi um milagre tremendo de Jesus, mas o milagre em si era apenas um sinal. Aliás, a multidão depois reagiu, como é natural, a multidão reagiu: este é que é o profeta, vamos fazê-lo rei. Já viram, não é? Com um rei como Jesus, nós nunca temos problemas, necessidades físicas, necessidades materiais, são sempre satisfeitas. Assim, vale a pena ter um rei que satisfaz plenamente, não há, portanto, crise, não há de modo nenhum crise. Se não há, ele consegue providenciar, mesmo quando não há, o nosso sustento. E, portanto, a multidão, com este espírito materialista, com este espírito, portanto, egoísta, a multidão queria fazer de Jesus rei. E Jesus veio realmente como rei, mas não nesse sentido em que eles queriam, portanto, entronizar Jesus, mas não, Jesus não veio para reinar dessa forma. Mas Jesus realizou este milagre precisamente para mostrar que ele verdadeiramente é rei, e que o seu reino é um reino que sacia plenamente a vida dos homens, mas é essencialmente um reino espiritual. O Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Por enquanto, um dia o Senhor virá e estabelecerá o seu reino, mas será novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Este mundo dará lugar a um mundo novo. A renovação que começa em nós vai se alargar até à própria criação. Por isso é que Paulo diz que a criação aguarda até gemendo a manifestação da glória dos filhos de Deus, porque quando se manifestar a glória dos filhos de Deus, quando, portanto, os nossos corpos ressuscitarem em glória e Jesus vier para reinar, a própria criação será transformada, será renovada, e, portanto, não haverá mais morte, nem luto, nem dor, nem sofrimento. E, portanto, a própria criação aguarda também a sua regeneração, a sua restauração, porque ela também ficou sujeita ao pecado devido à queda do homem. E assim a própria criação será libertada desse domínio do pecado quando Jesus vier e implantar o seu reino. E haverá novos céus e nova terra onde habitará a justiça. E nós fazemos parte já desse reino. E, portanto, a regeneração, a renovação de todas as coisas começa com a Igreja, começa connosco. E agora, depois se estenderá até a todo o cosmos. Por isso é que o apóstolo João diz na sua carta que Cristo morreu não só para nos redimir a nós, mas a todo o mundo. E a palavra usada é cosmos. Cosmos, portanto, a todo o universo também. Portanto, ele é o Salvador do universo, do mundo em geral, não só da humanidade, mas do cosmos, do universo em geral. Portanto, ou seja,
Cristo, quando morreu, morreu para salvar também o cosmos, para salvar, para libertar todo o universo dessa escravidão à degradação e à corrupção e ao pecado. Jesus, portanto, fez este milagre para mostrar que ele é aquele que sacia verdadeiramente o homem, e só ele pode saciar plenamente e totalmente o homem. Claro que eles, quando chegaram junto de Jesus, quando esta multidão, Jesus se afastou, foi para um lugar à parte para orar, como sempre fazia em situações importantes da sua vida. Ele estava a sós com o Pai em oração. Os seus discípulos passaram para a outra banda, ele foi ter com eles a pé, por cima do mar. Depois, quando chegaram à outra banda, a multidão no dia seguinte procurou, não encontrou, também atravessou em barcos para a outra banda, para Cafarnaum, e lá finalmente na sinagoga encontraram Jesus. E Jesus disse claramente: vós me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus, portanto, sabia perfeitamente o que estava no coração deles e disse: vós buscais apenas aquilo que é material, o vosso sustento material. Buscai, portanto, trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E, portanto, Jesus depois, quando eles perguntam, afinal, mas dá-nos desse pão, Jesus diz claramente: eu sou o pão da vida. E então, vamos ao texto de hoje, que é muito interessante para a nossa reflexão, e já que estamos a celebrar a ceia do Senhor e também a participar de um pão que também em figura representa o corpo de Cristo, e o sangue, o vinho, que em figura também simboliza e representa o sangue de Jesus Cristo. Então, certamente que a ceia tem uma simbologia muito semelhante digamos, ao ensino de Jesus neste discurso, embora este discurso não tenha a ver propriamente com a ceia, mas é uma coisa interessante. É o único evangelho que não fala sobre a instituição da ceia. A instituição da ceia está narrada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e depois o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, volta, digamos, a falar sobre a instituição da ceia, como quando Jesus instituiu a ceia. São os 4 relatos que temos da instituição da ceia pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, o que lemos habitualmente aqui na nossa cerimónia, na nossa celebração, e Marcos e Lucas. E depois o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, precisamente para falar à igreja sobre a importância da ceia, ele volta a salientar como é que Jesus instituiu a ceia. Mas o Evangelho de João é o único, portanto, que não fala concretamente sobre a instituição da ceia, mas é o único que nos dá este discurso de Jesus. E este discurso de Jesus ajuda-nos a compreender também o valor da ceia e a simbologia da ceia. Embora, como dizem os comentadores das Escrituras, isto não tem nada a ver com a ceia, mas tem muito a ver com a ceia. Não tem nada a ver com a ceia, mas tem tudo a ver com a ceia. Ou seja, se nós compreendemos bem este ensino de Jesus, nós compreendemos bem a simbologia da ceia. O que é que está por detrás do pão e o que é que está por detrás do vinho. E o que é que isso significa? O que é que isso, como é importante nós podermos compreender essa simbologia por detrás destes 2 elementos, o pão e o vinho. Aqui, neste caso, o pão e os peixes como símbolo do alimento. Então Jesus diz: na verdade vos digo, a partir do versículo 47, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. A primeira afirmação, uma afirmação tremenda. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu nunca consegui compreender, e são muitos, infelizmente, os evangélicos que não compreendem, que eu também não compreendo, e também não consigo compreender, esses evangélicos que não compreendem. Ou seja, que dizem que não têm a certeza da salvação. Que dizem que não têm a certeza da salvação. Eu creio, mas só Deus é que sabe. Está bem, só Deus é que sabe, mas Deus diz. Se Deus diz, nós temos que aceitar aquilo que Deus diz. Se Deus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Se Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu digo: eu creio em Jesus. Mas isso de ter a vida eterna ou não ter a vida eterna, logo veremos. Logo veremos. É necessário perseverar até ao fim. É necessário perseverar até ao fim. Mas aquele que nos dá a fé é também aquele que nos faz perseverar até ao fim. A fé não vem de nós, é um dom de Deus. A fé é uma obra de Deus em nós. E aquele que em nós começa a boa obra vai certamente aperfeiçoá-la até estar concluída. E quando estiver concluída,
o Senhor chama-nos à sua presença e estamos com Ele eternamente. Então, e até os nossos corpos irão ressuscitar em glória, mesmo desfeitos em pó. Portanto, Jesus diz-nos, e nós ou queremos ou não queremos. Agora dizer, se disserem, eu não creio em Jesus Cristo, ou não creio em tudo aquilo que Jesus diz, só creio em algumas coisas que eu posso compreender, nessas coisas que eu posso compreender, eu creio. Mas tudo aquilo que a Bíblia diz que eu não posso compreender, que me transcende, isso eu não creio. Só como Tomé, só quando lá chegar é que vejo. Então, se é só quando lá chegar que vês, então não crês. Porque a fé vê o invisível. A fé vê o invisível. Portanto, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Se tu dizes, lá, quando lá chegar verei, então não crês. Não tens fé. Porque a fé é ver o invisível. Deus diz, cremos. É como se estivesse visível aquilo que Deus diz. E, portanto, é o fim, o fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Logo, quando a pessoa pode crer ou não crer, isso, perfeitamente livre e responsável. Mas se a pessoa diz que crê, então tem a vida eterna. Jesus não diz, terá hipoteticamente a vida eterna se perseverar até ao fim. Não. Jesus diz em vários textos que aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas diz que quem crê nele tem já a vida eterna. E a vida eterna não se pode perder. Por uma razão muito simples, porque é eterna. Se eu tenho hoje a vida eterna e a posso perder amanhã, que eternidade é essa? É mais efêmera até do que a minha vida em peregrinação terrena. Sim, se eu tenho hoje a vida eterna e amanhã já não creio, não tenho a vida eterna. Então não é vida eterna nenhuma. É a quadratura do círculo, pelo menos até na própria linguagem semântica. Nem é preciso ir à teologia, basta a própria linguagem, basta a própria semântica, o sentido das palavras. Se eu tenho a vida eterna, esta é a vida eterna. Se eu a posso perder amanhã, não posso dizer que é eterna. Eu não posso dizer que tenho uma coisa que é eterna quando a posso perder. Eu só posso dizer que tenho uma coisa que é eterna quando a não posso perder. Senão é um absurdo. Então, irmãos, se Jesus diz que nós, quando cremos nele, temos a vida eterna, nós temos a vida eterna. E por isso o Senhor acrescenta, eu sou o pão da vida. Reparem, porque é que Jesus diz que quem crê nele tem a vida eterna? Precisamente porque ele é o pão que nos alimenta espiritualmente. Todo este texto, e por isso era muito importante, mesmo em relação, por exemplo, ao conceito de transubstanciação da Igreja Romana, em relação à ceia, que depois transforma no sacrifício da missa. Portanto, quando o sacrifício de Cristo só é único, não se pode repetir. Nós não repetimos, nem ninguém pode repetir o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é único, é perfeito e é único. Nós apenas recordamos, é um memorial. O Senhor Jesus disse claramente que era um memorial que deixava a sua igreja. Memorial significa que nós recordamos, ou seja, vamos memorizar ou recordar em memória do sacrifício em memória do sacrifício de Cristo. Ou seja, nós recordamos o sacrifício de Cristo e tiramos as ilações desse sacrifício de Cristo. O que é que esse sacrifício de Cristo nos diz e nos revela? E, portanto, sobre esse aspecto é importante a ceia. Mas, precisamente porque este texto do Senhor Jesus nos ajuda a compreender o significado simbólico da ceia, também nos mostra o erro em que cai a Igreja Romana quando, tão bem como fizeram os judeus, interpreta literalmente as palavras de Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, o pão deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Cristo. Transubstancia-se no corpo de Cristo. Chama-se, portanto, transubstanciação. A substância do pão deixa de ser substância do pão e passa a ser substância do corpo de Cristo. Portanto, há uma transubstanciação. Portanto, a substância deixou de ser o pão para ser o corpo de Cristo. E o vinho deixou de ser a substância, deixou de ser o vinho para ser o sangue de Cristo. Ora, foi assim que os judeus compreenderam, reparem, mas foi assim que os judeus compreenderam. E não compreenderam absolutamente nada. Por isso disseram, este homem está louco. Como é que nós podemos comer a carne deste homem? Sim, eles, portanto, interpretaram como a Igreja Católica. Como é que nós podemos comer a carne deste homem? Nós não somos antropófagos, não somos canibais. Como é que nós podemos comer a carne deste homem? E quando Jesus instituiu a ceia, reparem, e disse, isto é o meu, tomai e comei, isto é o meu corpo, bebei dele todos, isto é o meu sangue. Jesus estava presente.
Jesus estava presente. E eles estavam a comer o pão e a beber o vinho, quando Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus estava presente. Eles nunca podiam compreender literalmente, ou interpretar literalmente as palavras de Jesus, porque eles estavam perfeitamente conscientes que não estavam a comer a carne de Jesus, porque Jesus estava ali presente fisicamente. E, portanto, só podiam interpretar como se deve interpretar de uma forma espiritual e simbólica. Ou seja, a carne de Jesus é o nosso alimento. Já vamos ver porquê. Reparem, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Porque os judeus disseram que sinal fazes tu para que creiamos em ti? E depois disseram, nossos pais, portanto Moisés deu o pão dos céus aos nossos pais. E Jesus disse, não, Moisés não deu o pão dos céus. O pão dos céus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Vossos pais comeram maná e morreram. Porque os judeus, como sempre, o que eles queriam dizer a Jesus era, nós creremos em ti se continuares a fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Porque o que aconteceu no deserto foi durante 40 anos. Não foi só num dia que Moisés, que desceu o pão dos céus, o maná, que desceu o maná, e saciou o povo. Não foi só um dia, foram 40 anos. Tu só fizeste uma vez. Mas Moisés, no tempo de Moisés, o pão que desceu do céu foi durante 40 anos. Pois era bom, não é? Durante 40 anos, Jesus continuasse a multiplicar os pães e os peixes. Mas eles não compreenderam absolutamente nada. E Jesus disse, para que serviu isso? Toda aquela geração morreu no deserto. Por causa da sua incredulidade e por causa da sua rebelião. Toda essa geração morreu no deserto. Só aqueles que nasceram já no deserto é que, com exceção de Josué e Caleb, só aqueles que nasceram já no deserto é que entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, porque foram fiéis ao Senhor. Mas de resto, toda aquela geração, incluindo Moisés, toda aquela geração morreu no deserto. Então, mas o pão que desce dos céus dá a vida eterna. Aquele que se alimenta deste pão não morrerá nunca. Por isso Jesus, quando da ressurreição de Lázaro, disse a Marta, todo aquele que crê em mim não morrerá. Ou seja, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Porque Jesus dá-nos a vida eterna. Se é a vida eterna, não há morte. O nosso corpo desce ao pó, mas o nosso espírito vai para Deus que o deu. E a vida continua. E depois o nosso corpo um dia ressuscitará em glória. E então estaremos completos. Completos. Mas até lá nós estamos na glória, desfrutando já a glória com o Senhor. Porque a vida é eterna, não termina na sepultura, projeta-se na eternidade. E esta é a garantia que Deus nos dá. Portanto, reparem, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra, diz o versículo 50. Este é o pão que desce do céu, e Jesus disse que era o pão. Eu sou, no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo, aquele que tem vida em si mesmo. É o pão vivo, aquele que tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. Mas Jesus é Deus. Jesus veio do seio de Deus. É o Filho unigênito de Deus. Ele é um com o Pai na unidade do Espírito Santo. Ele, portanto, tem vida em si mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E agora vem, então, a afirmação que escandaliza os judeus, porque não a compreendem. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Mais uma vez aparece aqui a palavra cosmos. Mas não só, portanto, a humanidade, mas o universo. Agora reparem como os judeus reagem. Reagem, precisamente pensando, interpretando literalmente, fisicamente, as palavras de Jesus. E claro, ficam escandalizados. Como nos pode dar este a comer a sua carne? Jesus, pois, lhes disse. Reparem que Jesus não atenua a afirmação escandalosa. Porque é verdade. E a verdade não se pode atenuar, mesmo que escandalize. É um defeito nosso, muitas vezes, quando temos medo de anunciar afirmações, certas afirmações que são perfeitamente bíblicas e, portanto, verdadeiras, para não chocar as pessoas, para não magoar as pessoas, para não ofender as pessoas, e falsificamos o Evangelho.
e falseamos o Evangelho, e não proclamamos todo o conselho de Deus, e não proclamamos todo o Evangelho, não proclamamos toda a palavra de Deus, porque temos medo de ofender as pessoas, temos medo de escandalizar as pessoas, temos medo que as pessoas se vão embora. Mas, irmãos, é precisamente aquilo que escandaliza, que transforma o coração e a mente do homem. É aquilo verdadeiramente que pode chocar e pode ferir, porque quando Deus fere, também cura. Deus faz a ferida e cura a ferida. Mas para curar é preciso primeiro ferir. E é precisamente o ferir, aquilo que faz comichão nos ouvidos a muitos, é isso que transforma a nossa vida. Se nós dizemos apenas aquilo que as pessoas gostam de ouvir, como faziam os falsos profetas, se nós dizemos apenas aquilo, tiramos apenas do Evangelho aquilo que as pessoas gostam, Deus é amor, Deus ama a todos, Deus salva a todos, o que é mentira. Mentira, salvar a todos. Deus é amor. Pronto, mas Deus é justiça. Deus é um Deus que se ira todos os dias, porque os nossos pecados merecem a ira de Deus todos os dias. E se não fosse Jesus Cristo, o que seria de nós? A misericórdia de Deus e o amor de Deus revelam-se em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não há amor nem misericórdia. Há a ira de Deus que paira sobre os filhos da desobediência. Portanto, é só pela fé em Cristo que Deus nos liberta da sua ira e se reconcilia connosco e se torna nosso amigo. E nós somos agora filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas reparem que Jesus não procurou atenuar o efeito escandaloso das suas palavras, porque as suas palavras eram a verdade. E a verdade tem que ser dita, doa a quem doer, ofenda quem ofender. Se é verdade, é verdade. E Jesus disse, e Jesus até parece que acentua, parece que vai enfatizar esse aspecto escandalizante. Na verdade vos digo que, reparem, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vejam a ênfase, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Reparem que, porque é que a carne de Jesus, Jesus vai afirmar por duas vezes, vai-nos dar duas chaves para compreendermos as suas palavras. E para compreendermos que só podemos interpretar em termos espirituais aquilo que Jesus está a afirmar. E reparem, a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna, é consequência de quê? O salário do pecado, qual é? A morte. Então, nós, pecadores, estamos sujeitos à morte. E o fim é a morte. Não é? Por que razão é que temos vida eterna? Por que razão é que temos vida eterna? O que é que faz que nós tenhamos vida eterna? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi Ele que levou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Como é que Ele fez isto? Na sua carne, no seu corpo. Por isso é que Jesus disse ao Pai, quando entrou neste reino, corpo me preparaste. Sacrifícios e ofertas e holocaustos não te agradaram. Corpo me preparaste. E é no corpo de Jesus Cristo que se realiza o sacrifício que verdadeiramente nos dá a vida eterna. Porquê? Porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu e pagou esse salário perfeitamente e plenamente. Como? Na sua carne, no seu corpo. Se Jesus não tivesse corpo, não podia morrer em nosso lugar. Sim, se Jesus não tivesse tomado a forma humana, encarnado, tornado a nossa carne, reparem, encarnado na nossa carne, se Jesus não tivesse tomado a nossa carne, não podia levar sobre si os nossos pecados, nem morrer em nosso lugar. Então, qual é a causa da nossa vida eterna, a causa de não morrermos eternamente? A morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Foi na sua carne que Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, a carne de Jesus é o nosso alimento espiritual. É na carne de Jesus, no corpo de Jesus, que temos vida e vida eterna.
E o seu sangue, vertido na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. Então, é na sua carne e no seu sangue que temos o alimento espiritual. Ou seja, a vida espiritual que temos e que é eterna e que se projeta na eternidade, provém do sacrifício de Cristo, que inclui a sua carne, levando sobre si os nossos pecados, e o seu sangue, vertido na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado e, portanto, nos sacia perfeitamente e nos alimenta perfeitamente em termos espirituais. E quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós cremos nesta boa nova, Evangelho, boa nova, quando nós cremos nesta boa nova, nós só ficamos saciados, plenamente saciados, porque não precisamos de mais nada, não precisamos de mais nada. Basta Jesus, basta o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é perfeito e plenamente eficaz. Ninguém por quem Jesus morreu pode se perder. Não fazia sentido, era absurdo. Todos aqueles por quem Jesus morreu têm a vida eterna. Quem são aqueles por quem Jesus morreu? Aqueles que creem em Jesus. Porque quem não crê em Jesus continua no pecado, continua sujeito à morte. Mas quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Então todos aqueles que creem em Jesus Cristo podem ter a certeza, foi por eles que Jesus morreu. Não pelos incrédulos. Jesus disse claramente na oração sacerdotal, não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Claro que se Jesus não roga pelo mundo, também não vai morrer pelo mundo. Vai morrer por aqueles que o Pai lhe deu, obviamente. E aqueles que o Pai lhe deu são aqueles que creem nele, como Jesus disse neste mesmo texto. Portanto, ou seja, é importante termos em conta que é no corpo e no sangue de Cristo que temos o alimento espiritual, a vida espiritual. E Jesus deixou isso como instituição, instituiu esse memorial para que a Igreja nunca mais se esqueça disso. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ou seja, o pão é um alimento. O corpo de Cristo é o nosso alimento espiritual. Assim como o pão nos alimenta fisicamente, e alimentou esta multidão fisicamente, assim também o corpo de Cristo nos alimenta espiritualmente. E, reparem, o milagre foi uma abundância total. Há sempre abundância. A vida que Deus nos dá é uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida abundante, que sacia plenamente. E, portanto, reparem, o sangue de Cristo também nos alimenta espiritualmente, porque nos purifica do pecado e nos alegra e nos faz alegrar. Assim Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui está a perseverança. Quem está em comunhão com Deus não só crê, mas persevera na fé. Há todo um processo de santificação daquele que verdadeiramente crê, foi regenerado, nasceu de novo, é uma nova criatura, tal como acontece com o nosso nascimento físico, vamos crescendo até ser adultos. Aquele que nasceu de novo, espiritualmente, que é uma nova criatura em Cristo, vai, certamente, se nasceu de novo, esta vida vai crescendo, vai sendo cada vez mais adulta, mais profunda a sua relação com Deus, mais profundo o seu conhecimento de Deus. E assim vai se alimentando continuamente de Jesus Cristo. É pela fé, não é comendo o pão nem bebendo o vinho, mas é pela fé que nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo. E isso tem uma continuidade, tem de haver uma continuidade. Este alimento é contínuo. Continuamente Cristo nos alimenta, continuamente Cristo nos sacia. E, portanto, quem se alimenta de Jesus Cristo permanece nele e eu nele. Reparem, permanece em mim e eu nele. Agora vejam, a primeira chave para compreendermos as palavras de Jesus. Reparem no versículo 57. Depois ele dirá claramente o que é que está a querer dizer. Mas já agora dá uma primeira chave. Assim como o Pai que vive, reparem bem, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Vejam, Jesus já está aqui a dizer que as palavras que está a proferir só podem ser interpretadas em termos espirituais. Porque a relação entre o Pai e o Filho, na unidade do Espírito Santo, é uma relação espiritual. Reparem que Jesus diz, assim como eu me alimento do Pai,
também vós vos alimentareis de mim. Então só pode ser uma alimentação espiritual. Jesus não se alimenta fisicamente do Pai, obviamente, é absurdo. Deus é Espírito. Portanto, Jesus não se alimenta fisicamente do Pai. Jesus diz, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, quer dizer, assim como Jesus vive pelo Pai, assim nós viveremos por Jesus. E este alimento, Jesus, assim como o Pai alimenta o Filho espiritualmente, assim Jesus nos alimenta a nós. E este alimento, obviamente, só pode ser espiritual. A relação do Pai com o Filho é espiritual. A relação de Jesus connosco é espiritual. E, portanto, nós nos alimentamos espiritualmente do corpo, da carne e do sangue de Jesus. E, reparem, continuando, este é o pão que desce do céu. Não é o caso dos vossos pais, volto a insistir, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Claro que depois eles dizem, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus depois disse, isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Não compreendem nada das coisas espirituais, então faria-se se vissem realmente Cristo na glória com o Pai. Isso então ficavam completamente... E agora Jesus diz claramente, dá a interpretação das suas palavras. É Jesus, não somos nós que dizemos que as palavras de Jesus devem ser interpretadas espiritualmente. É Jesus que o diz. Reparem, o Espírito é que conta, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Por que é que estáis tão preocupados em comer a minha carne, em beber o meu sangue fisicamente? A carne para nada aproveita, vai para o pó e desfaz-se em pó, a carne não aproveita. Agora o Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Têm que ser interpretadas em termos espirituais. A carne não interessa. A carne vai-se degradando, vai-se desfazendo e vai para o pó. Mas o Espírito permanece, o Espírito vive. Portanto, as palavras que eu vos disse, quando eu vos disse que a minha carne verdadeiramente é alimento, é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, não estava a falar em termos físicos. Isso, o físico não importa. O que importa é o espiritual. E as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Há vida na palavra de Jesus, porque é espírito. Então, é espiritualmente, pela fé, por isso quem crê em mim tem a vida eterna, pela fé, é pela fé que nós nos alimentamos de Cristo. É pela fé que nós verdadeiramente participamos da vida de Cristo. E é pela fé que somos justificados. E é pela fé que somos santificados. E é, portanto, pela fé em Cristo que verdadeiramente temos a vida eterna. E por isso mesmo, Jesus disse que a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, claro que não é o pão que conta, nem é o vinho que conta. É pela fé que nós nos alimentamos espiritualmente de Cristo. E assim como o pão nos alimenta fisicamente, o corpo de Jesus Cristo também nos alimenta espiritualmente. E assim como o sangue como o vinho também nos alimenta fisicamente, também o sangue de Cristo nos alimenta espiritualmente. Porque é no corpo e no sangue de Cristo que temos a vida eterna, que nós verdadeiramente podemos ser saciados plenamente. Jesus morreu. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Todos nós que somos salvos, somos fruto da morte de Cristo. Somos fruto da morte de Cristo. Claro que se Jesus não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte tinha vencido. A ressurreição é muito importante, fundamental. A ressurreição física de Jesus é muito importante, é fundamental para a nossa fé. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Porquê? Porque a morte tinha vencido. Mas Jesus venceu a morte, ressuscitou. Mas não nos enganemos. É na morte de Jesus que temos vida. É porque Jesus morreu que nós temos vida. E a prova de que nós temos vida porque Jesus morreu é porque Ele ressuscitou e venceu a morte. E porque Jesus venceu a morte, nós temos na morte de Jesus
no sacrifício de Jesus, a vida eterna. Então alimentemo-nos de Jesus, saciemos de Jesus, porque quem crê nele é plenamente saciado. Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede espiritual. Amém.